Fala galera rubro-negra, beleza? Vamos embora agora falar de contratações. A gente sabe que o Sport está carente, né, de contratações, não é de agora. Inclusive foi uma das causas que levaram à queda de rendimento e consequentemente à queda de Mariano Souza, né, como treinador, e a chegada de Guto Ferreira. Por exemplo, o Sport, pelo menos na minha opinião, precisa ainda de um lateral direito, até porque o lateral que chegou no primeiro jogo já se machucou, né, Palácios. A gente precisa de um volante, né, de mais pegada ali, aquele dito que antigamente era o primeiro volante, né, o volante mais pegador, mais marcador. Na minha visão, a gente também precisa de um meia para pelo menos ser banco ou disputar a posição com o Lucas Lima, porque Pedro Vilhena não dá para contar. E a gente precisa, pelo menos, no mínimo, dois pontas. Principalmente agora com a lesão de Romarinho, que ele só volta ano que vem, né? Então, na minha visão, o Sport precisa de um lateral direito, um volante, um meia e dois pontas, ou seja, 5 contratações, na minha visão. E aí eu consegui listar alguns nomes, né, pesquisando e vendo direitinho algumas situações. Vamos lá. Primeiro nome que eu queria trazer aqui para vocês, Camilo, volante, ex-Cuiabá, que atualmente joga num time da Rússia, no Akhmat Grozny. Algo do tipo assim, a pronúncia, me perdoe, não é das melhores, mas ele joga no futebol da Rússia atualmente. Camilo, que jogou no Cuiabá, Série A, Série B, enfim, é um bom volante que eu acho que acrescentaria bastante ao time do esporte. Camilo foi revelado na Ponte Preta, jogou com, por exemplo, jogou com Zé Roberto e Cariús, que está nesse elenco do esporte. Ele está 2 anos fora do Brasil e atualmente, como eu falei, joga na Rússia. Outra boa contratação que o Sport poderia pelo menos tentar, que até foi falado esse ano já o nome dele, Lucas Crispim, que atualmente joga no futebol da Tailândia, ex-jogador do Fortaleza, ex-jogador do Santos, certo? Lucas Crispim, ele foi revelado no Santos, né? Inclusive teve o privilégio de jogar com aquela nata do Santos, né? Rodrigo, ele joga de meia, lateral, volante, ponta. Enfim, ele jogou com o Zé Roberto, Lucas Lima, Felipe, Romarinho, Coutinho. Todos esses jogadores ele jogou junto e que estão atualmente no elenco do esporte, né? E como eu falei, Lucas Crispim está no Buriram United da Tailândia, beleza? Outro bom nome que eu achei nas minhas pesquisas, Matheus Sávio, meio-campista, revelado no Flamengo, jogou, por exemplo, com Luciano Castan no CSA em 2019. Ele está há 5 anos fora do Brasil e atualmente joga no Caxias Reysol do Japão. Ou seja, é um bom meia. Eu não sei se vocês lembram de Matheus Sávio jogando, mas Matheus Sávio surge no Flamengo, né? Ali. E aí ele estoura e depois roda o Brasil, joga no CSA na Série A 2019. Muito bom meia, muito bom jogador. E eu acho assim que, na minha visão, o meia que o Sport precisa trazer é um meia com um pouquinho de característica diferente de Lucas Lima. Talvez um meia mais rápido que Lucas Lima, por exemplo, para mudar a situação de jogo quando entrar no lugar dele, entendeu? Então, Matheus Salles seria uma boa. Outro bom jogador que se encaixa nesse perfil, Juan Alano, meia, que é revelado no Internacional. Inclusive jogou com o nosso treinador, jogou com o Guto Ferreira, jogou com o Fabinho, jogou com o Wellington Silva. Ele está 5 anos fora do Brasil também e atualmente joga no Gamba Osaka do Japão. Não sei se vocês lembram, ele jogou no Coritiba também, Série A, jogou Série B também, enfim, é muito bom meia. Outro bom jogador que a gente poderia tentar, esse não é muito conhecido, mas quem acompanha futebol no geral vai talvez lembre dele, Dauan, volante, revelado no Flamengo de São Paulo. Jogou muito tempo na Ponte Preta, jogou no CSA, também Série A. Ele jogou com Kaique França, com Castan, com Wellington Silva, né, que está nesse elenco do esporte aí. Ele está há 3 anos fora do Brasil e atualmente joga também no Gamba Osaka do Japão. Quando eu cito jogadores do atual elenco do esporte, é simplesmente pelo fato de que, tipo, o conhecimento, né? O futebol está muito globalizado, todo mundo conhece muita gente, né? Sempre que um atleta chega no clube, ele sempre jogou com alguém, é muito raro não ter jogado com ninguém. Então é importante isso até para a questão de entrosamento, né? Por isso que eu tenho citado isso aqui. Outro bom jogador que a gente poderia tentar, esse já é ponta, ele é canhoto, certo? Ele inclusive jogou no nosso rival aqui no falido, né, Santa Cruz. Ele é ponta, é revelado no Atlético Paranaense, é o André Luiz, canhoto. Ele jogou com Kaique França, jogou com Felipe, jogou com Coutinho, Romarinho, Cariús, Pablo Diego, Zé Roberto. E atualmente ele está no Cuiabá. E assim, no Cuiabá ele alterna entre titularidade e reserva, mas ele é muito mais reserva do que titular. Então poderia ser que o Sport conseguisse, certo? A gente sabe que toda negociação é muito difícil, né? Não é simples você dizer assim, eu quero um jogador, estralou o dedo, vai lá e pega, vai lá e contrata. A gente sabe que é difícil, o mercado da bola está cada vez mais inflacionado, né? Então é muito difícil, mas vale a tentativa, vale chegar, vale consultar, né? Oferecer termos, por exemplo, porque, por exemplo, hoje o Sport joga com a Série B, mas o Sport pode chegar num jogador desse, que já mostrou ser bom tecnicamente e que joga Série A e Série B,
Oferecer um contrato de 2 anos, por exemplo, entendeu? Uma renovação automática caso a gente conquiste o acesso, né? E esperamos que consigamos. Outro bom jogador, e não sei se vocês vão lembrar, ele fez uma baita Série B em 2022, aquela Série B que a gente não conseguiu subir, né? Thiago Caprini, ele é um ponta esquerdo, né? No caso ele é canhoto, ele foi revelado no Juventude, mas jogou no Londrina, como eu falei. Ele está 2 anos fora do Brasil, ou seja, ele jogou em 2022 pelo Londrina e foi para o Japão, está no Yokohama FC do Japão, certo? E é um baixinho, canhoto, muito bom jogador, rápido, habilidoso, valeria a tentativa. Outro bom jogador que está livre no mercado, esse a gente conhece bem, viu? Esse deixa saudades aqui na torcida do Sport. Fez uma baita temporada em 2017 pelo Sport, 18 também, né? Que é o Anselmo, volante. Inclusive jogou com o Guto Ferreira em 2017 no Inter e atualmente está sem clube, saiu, né, do clube onde ele estava lá. Então valeria o Sport pelo menos consultar, né? E aí talvez resolvesse o problema ali do meio campo, né? Ia ser chato, Anselmo e Fabrício Domingues, quem sabe. Outro bom jogador, não sei se vocês também vão lembrar, é Índio Ramírez. Ele é colombiano, né? E jogou com Guto Ferreira no Bahia de 2021 e atualmente ele está no Real Soacha da Colômbia. Ele tem um histórico de lesão, principalmente quando ele jogou aqui no Brasil. Ele jogou no Bahia, jogou no América Mineiro. Acho que teve outro clube também que ele jogou, que eu não lembro agora, não recordo. Mas, tecnicamente, é um baita jogador. Baita jogador. Muito técnico, muito habilidoso. Bom passe, boa visão de jogo. Eu não sei como é que tá o histórico de lesão dele mais recente, tipo, de 2 anos pra cá, de 1 ano pra cá. Mas poderia ser consultado, né? Pelo que eu vi, assim, pelo menos a quantidade de jogos que ele fez, eu acho que ele não tá sofrendo muito com lesões, não. Então, valeria a tentativa por esse fator aí, até por conhecer Guto também, né? Outro bom jogador que a gente poderia tentar é o Alisson, volante do Santos. Não sei se vocês vão lembrar dele também. Ele jogou com o Lucas Lima, por exemplo, no Santos, né? Alisson é um volante que foi revelado no próprio Santos. Ele só saiu do Santos por 2 oportunidades e bem rápido e já voltou. Uma foi para a Arábia Saudita, né? E ele voltou rápido. Enfim, a carreira dele praticamente foi e está sendo do Santos, né? Que ele atualmente se encontra lá. É um volante pegador, um volante de marcação, então poderia ser uma contratação interessante. Outro bom jogador, esse vocês vão lembrar porque ele estourou muito no Brasil assim na época, né? Inclusive chegou a pintar no Palmeiras, no Botafogo, no Atlético Mineiro, que é o Eric, um ponta revelado no Goiás, que inclusive conhece e jogou com o Ricardo Drubsky, que é atualmente coordenador técnico do esporte, né? Ele está 5 anos fora do Brasil, atualmente está no Machida Zelvia do Japão, então poderia ser consultado aí para pelo menos o esporte fazer a tentativa, né? É um ponta rápido, sabe fazer gol inclusive, joga nas duas pontas. Eu não gosto muito, sabe, dessa questão de tipo um ponta, dizer assim, ele é ponta esquerdo, ele é ponta direito. Não, pra mim, um ponta tem que ser completo, ele tem que jogar nos dois lados, independente do pé dominante. Se ele é canhoto, eu gosto sempre de ter o ponta canhoto jogando pela direita, para puxar para dentro e bater em gol. Já tem gente que prefere o contrário, né? Para tentar o cruzamento e tal. Mas eu não gosto muito de definir, não, sabe? Esse aqui é ponta esquerda, esse aqui é ponta. Pra mim ele tem que ser ponta. E principalmente saber fazer gol, que é coisa rara, principalmente nesse esporte. Vamos lá, outro bom jogador que a gente poderia tentar trazer é João Rojas, jogou no São Paulo, acho que 2018 a 2020. Muito bom jogador, um ponta rápido, habilidoso, também sabe fazer gol. Ele está atualmente jogando no ADT do Peru, né? Então poderia ser, até pela questão do futebol mesmo peruano, que não é tão forte, o Sport poderia tentar e talvez encontrasse uma certa facilidade. Outro bom jogador, Bruno José, esse fez boas temporadas de Série B, jogando pelo Guarani, jogou pelo Cruzeiro Série B também. Ele está no Jubilo Iwata do Japão, ou seja, está jogando lá no futebol japonês. O Sport poderia tentar. Esses caras que estão jogando fora do país, por que valeria a tentativa? Primeiro, pelo fato de que geralmente eles estão muito tempo fora do país, né? E a gente sabe que tem a questão da saudade da família, saudade do futebol do seu país, da cultura, da alimentação. E às vezes o cara encontra dificuldade onde ele vai jogar, então ele pode querer retornar ao país e aí o Sport entraria com essa oportunidade, né? A gente já sabe que já acontece frequentemente no futebol, coisa do tipo, né? Outro bom jogador que é revelado no próprio Sport, que tem um carinho da torcida, é o Gustavo. Gustavo tá no futebol dos Emirados Árabes, mas assim, tá em baixa porque primeiro que não é um futebol muito visto, né? Não é um futebol muito técnico, né? Muito, como é que eu posso dizer, de oportunidades. Então ele poderia voltar pro Sport e tentar recuperar o futebol dele aqui, né? E cairia muito bem, né? Justamente entraria naquele fator de ser diferente do Lucas Lima. Traria a velocidade, o drible, né? Seria interessante demais.
Vamos lá. Outro jogador interessante da lista que eu trouxe aqui para vocês hoje, que o Sport poderia tentar. Yuri Lara, volante, que jogou com Guto Ferreira no Bahia em 2016-17, que atualmente está no Yokohama FC do Japão. Yuri Lara também jogou no Vasco, jogou no Bahia, como eu falei, no Vasco, e é um volante pegador, aquele volante de marcação, aquele que realmente morde o calcanhar do adversário. Valeria a tentativa. Outro bom jogador que a gente poderia tentar, vamos lá, Rômulo, meia canhoto. Esse não é muito conhecido. Ele é revelado no Bahia, inclusive jogou com o Zé Roberto no próprio Bahia e Guto Ferreira. Ele está no Chengdu Hongshan. Me perdoem a pronúncia das palavras, mas porque para falar esses nomes é complicado. Ele está no futebol chinês, esse time é do futebol chinês. Ele está lá há 4 anos e ele já está fora do Brasil um total de 8 anos. Ou seja, entra naquele fator que eu falei anteriormente. O cara está muito tempo fora do país, o time do país dele vai lá e consulta ele, ó, oferece um salário bonzinho, uma condição de trabalho legal, uma projeção de carreira boa, pensando em acesso, e o cara vem e joga. Então esse Rômulo é um meia que surgiu muito bem no Bahia, muito bem mesmo, inteligente, rápido, habilidoso. Valeria o Sport pelo menos fazer a tentativa. Tem um meia que também não é conhecido, até porque ele foi revelado no Paraíba do Sul do Rio de Janeiro em 2009 e ele foi direto para a Europa. Ele foi jogar no Braga de Portugal, ou seja, ele saiu do Brasil ainda na base, né? E foi para Portugal. Isso é muito comum, inclusive, né? Tem sido muito comum no nosso país. E ele só voltou para o Brasil para jogar ano passado, em 2023, jogando pelo Goiás. E ele foi bem. É o Guilherme Marques, é um meia canhoto, muito habilidoso, inteligente. Fez uma boa temporada em 2023 pelo Goiás. Ele está no Changchun Yatai da China, beleza? E para fechar a lista aqui, eu queria deixar para vocês o nome de um lateral direito, né? Que eu falei que a gente também necessita. E seria o do Railan, que está no Cuiabá. Não tem muitas chances lá. Ele não é, às vezes, nem a segunda opção. Então valeria a pena. Um jogador experimentado em Série B. Jogou pelo Vitória há muito tempo. Valeria a pena. Eu sei que a gente tem aí, no caso, a gente tem Palácios, né, que chegou, mas aí se machucou. A gente tem Di Plácido agora, que chegou faz pouco tempo, mas está 8 meses sem jogar. Então talvez a gente precise de um lateral, assim, meio termo, sabe? Que não seja muito renomado, mas pelo menos para fazer uma sombra ali, né? Para caso precise, seja acionado. Então, Railan se encaixaria nesse perfil aí. E aí a gente vai finalizando essa lista aqui. Inclusive, eu peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram dos nomes, se vocês têm nomes a serem sugeridos também para o esporte, né? Lembrando que a janela de transferências está aberta faz tempo já. É o que eu costumo dizer. O esporte tem a mania de contratar jogador de forma demorada. Parece que espera a janela abrir para pensar em contratar. Quando na verdade, quando a janela abre, é para você já escrever e jogar e usar o atleta. Então, o esporte tem essa mania. Por exemplo, a janela está aberta desde o dia 10 de julho e ela vai até dia 2 de setembro. Ou seja, a gente tem quase um mês ainda para ser mapeado os jogadores aí e serem contratados. Então, o esporte precisa parar com essa mania, né, de ser tardio no mercado do futebol. A gente vê que muitos times por aí já estavam com jogadores contratados e treinando com o resto do elenco quando a janela foi aberta. Então, no primeiro jogo que poderia usar o atleta, já usou. O Goiás foi um exemplo disso, com o jogador Edu, né, aquele centroavante que o Goiás trouxe. O próprio Matheus Gonçalves, que foi para lá, que inclusive passou no Sport 2018. Então, assim, a diretoria precisa entender que quando a janela está aberta, quando a janela vai abrir, é para você já ter o jogador inscrever e já usar de forma imediata. Principalmente estando em uma situação de urgência como a gente está, né? Precisando de reforço. Então é isso, beleza? Eu trouxe alguns nomes aí que o esporte poderia tentar trazer para essa janela para que a gente conquiste o acesso, beleza? Só lembrando que vocês possam dar aquela moral aí, curtindo, deixando o comentário de vocês aqui embaixo, beleza? Possam estar interagindo comigo. E é isso, beleza? Pelo esporte e tudo, vamos embora por mais. E amanhã tem esporte, viu? Simbora. Rumo à vitória, rumo aos 3 pontos, pelo esporte tudo.